Olá, tudo bem com vocês? Já ia gravar esse vídeo há um tempo atrás, mas quando eu estava gravando ele, eu levei a área, ela viu uns patinhos, arrumou um desespero e acabou que o meu microfone caiu dentro do laguinho que a gente estava perto. E aí eu deixei para lá esse vídeo, contar como foi o passo a passo para trazer a área para cá. Para vocês que não conhecem a gente, a área é a nossa cachorrinha, é a nossa bebé. E nunca passou pela nossa cabeça que quando a gente viesse para Portugal a gente ia deixar ela no Brasil, tá? Até mesmo antes da gente vir para Portugal, a gente já tinha vontade de viajar para fora do país e a gente já ia trazer ela de qualquer forma. Então a gente começou a se organizar bem antes, porque eu vou ser bem sincera com vocês, é um gasto bem alto, não é muito barato e também não é muito fácil. Eu vi poucos vídeos explicativos sobre como trazer ela para cá. Para início, o que a gente fez, mas houve algumas mudanças no processo de trazer para cá, tá? Vocês vão entrar lá no Vigiagro, vou deixar o link aqui, e vocês vão ver que teve 2 alterações no documento. Esse passo a passo continua do mesmo jeito. Vamos lá, primeira coisa que a gente fez foi colocar o microchip na área. Nós colocamos o microchip em 2022. Esse microchip nós compramos da marca Animal Tag, que ele é aceito pelo processo, né? Porque não é qualquer chip que você vai colocar no cachorro que ele vai ser aceito, tá? Tem toda uma especificação. Mas os microchips e os chips, né? Que aí você vai escolher, dessa marca, todos estão autorizados, tá? Eles todos estão dentro da lei. Olha só, nós pagamos R$ 50 na consulta para colocar e 45 no nanochip. Eu recomendo dessa marca, ele veio rápido, estava dentro de todos os requisitos. O site é muito fácil de mexer e ele dá para você colocar os dados do animal também. E ele vem com um QR Code para você colocar na coleira do animal, vem um monte de certificados, de adesivos. Eu gostei bastante, recomendo. Não doeu, tá? Porque a gente levou a área, foi como se fosse uma vacina, ela colocou, passou o aparelho para ver se estava tudo ok. A área não teve nenhuma reação, nem na hora ela não sentiu dor e nem depois também teve nada. Então, recomendo. Depois que você colocou o chip, você vai dar a vacina de raiva. Detalhe, a vacina tem que ser depois do chip, tá? Se você tiver dado antes, ela não vai valer, você vai ter que revacinar o animal. E não vale aquela vacina dada pela prefeitura, porque ela precisa dos dados, ela precisa do lote e geralmente aquelas vacinas não tem, tá? Pelo menos isso na nossa região, tá? Eu sou de Minas Gerais, nenhum dos lugares coloca esses dados, tá bom? Nós pagamos R$ 40 na vacina de raiva. Tá? No mínimo 30 dias depois da aplicação da vacina, você vai pedir para fazer a sorologia. Essa sorologia no Brasil, no momento, tá? Só tem 3 laboratórios autorizados, viu? São Paulo, BH e Curitiba. Nós fizemos num de Belo Horizonte. Nós levamos a área na veterinária, explicamos o que a gente ia fazer. Ela colheu o sangue da área e ficou responsável por enviar para esse laboratório. Esse foi o exame mais caro, a gente pagou R$ 1.490, mas também teve a consulta, né? A gente pagou R$ 50 na consulta. E ele demorou 11 dias para ficar pronto. E ele veio um documento falando que a área não apresentou raiva e tudo mais. E esse documento, ele é muito importante, tá? Ele tem que estar tudo ok com ele. Se não tiver, você vai ter que refazer o teste depois no seu animal. E infelizmente não tem como embarcar com ele. Nós fizemos a coleta desse exame em dezembro, tá? E a gente só foi fazer o CVI, que é o último passo, no final de junho. Então, assim, teve um período. Então, depois que saiu o resultado da sorologia,
você vai começar a fazer o CVI. O CVI, primeiro, você vai levar o seu animal no veterinário para ele emitir um atestado de saúde, para falar que o animal tá bem, que ele tá com os vermífugos tudo em dia e tal. E aí você vai entrar no .gov, tá? Vai entrar lá na parte do Vigiagro e vai solicitar o seu CVI. Vai aparecer um formulário onde você vai preencher todos os dados do seu animal e você vai precisar do cartão de vacina, certificado do chip, sorologia, atestado médico e você vai precisar fazer uma assinatura eletrônica. Essa assinatura você também faz pelo .gov, tá? Nesse link que eu vou deixar para vocês, lá no finalzinho vai descendo, você vai ver que tem a parte de solicitar o CVI e a parte de entender como que você vai fazer essa assinatura eletrônica, tá? Depois que você fizer isso tudo, 48 horas antes do seu embarque, tá? Detalhe, a gente enviou esse CVI no mesmo dia, poucas horas depois, já estava tudo pronto, tá? Ele emitiu tudo bonitinho pra gente. Depois disso tudo, 48 horas antes da chegada em Portugal, você vai enviar um e-mail para o aeroporto que você vai chegar, tá? Então vai depender de onde você vai chegar. Nós chegamos em Porto, eu entrei no site, tá? Baixei um formulário, eu preenchi esse formulário com a data da chegada, os documentos da área e todos aqueles documentos que você mandou, que você fez a assinatura eletrônica. Para o CVI, você vai ter que baixar eles para você mandar também. No mesmo dia, tá? Que eu enviei para o aeroporto esse formulário, os documentos, eles mandaram um e-mail avisando que estavam tudo pronto com a chegada dela, que eles iam esperar ela. A área é muito agitada. Ela tem 5 anos, mas ela é como se fosse um filhote. Ela é agitadíssima. E ela não tinha o hábito de ficar na malinha. Então, nós ficamos muito preocupados com essa questão. E a gente pediu para a veterinária um remédio que deixasse ela mais calminha, para ela conseguir, pelo menos, dormir o voo inteiro. Nós escolhemos também um voo à noite, justamente para que fosse mais tranquilo também para ela. Nós vamos pela TAP, então nós entramos no site da TAP. Quando eu comprei a passagem, a gente já notificou que ia um animal, tá? E o animal ele vai no nome de quem tá os registros dela. No caso, a Ari estava no meu nome. Então, eu solicitei, tá? A passagem dela também. Quando a gente olhou no site, tinha uma casinha, que é a malinha, né, dela. Ai, tava muito pequena, a gente não tava conseguindo achar. E a gente achou uma com umas medidas um pouquinho maior, tá? Mas era pouquíssima coisa mesmo. E a gente já tinha visto de outras pessoas falando que a TAP não importava com essas medidas que passasse um pouquinho, que eles aceitavam. Então a gente correu esse risco. Maior porque ela ficaria mais confortável. Ela era melhor também, tá? Que ela é daquela maleável, porque a área não foi despachada como carga, ela foi com a gente, pelo tamanho dela, tá? Quando a gente chegou no aeroporto, eles não mediram a malinha dela, eles sim pesaram para saber o peso, mas de forma alguma, tá? Eles pegaram a fita para medir. Todo mundo recebeu ela muito bem dentro do voo, todo mundo falou com ela, foi super tranquilo. Mas, quando a gente estava entrando na parte do embarque, a gente deu o remédio para ela, então a gente deixou assim para dar o remédio no último minuto. Gente, sem brincadeira, em menos de 5 minutos ela já fica molinha. E aí a gente já teve que colocar ela dentro da malinha. Passamos com ela e simplesmente ela ficou assim, ela estava acordada, ela estava com o olho aberto, mas ela ficou dopada, é essa palavra. Nós ficamos um pouco preocupados porque não é o comum dela, ela é extremamente agitada. Eu achei que até ia demorar muito para fazer efeito nela. Mas não teve nenhum problema, tá? Ela ficou lá quietinha, de vez em quando ela se mexia, mas ela ficou assim, plena mesmo. Ela tava bem grog. Dentro do voo,
A gente deixou a cabecinha dela de fora, a gente abriu a malinha, ela ficou com a cabecinha de fora. Teve um momento durante a noite que eu tirei ela e coloquei ela no banco, porque tinha um banco do meu lado sem ninguém, eu tirei ela, deixei ela no meu banco. Mas eles pediram depois, assim, ela deve ter ficado uma hora e pouco, eles pediram para que colocasse ela dentro da malinha, que ela não poderia ficar fora da mala, que não tinha problema ela ficar com a cabeça de fora, mas que era importante que ela ficasse dentro da mala. Então a gente colocou ela de novo na malinha e ela ficou super bem. O remédio durou, gente, até a gente chegar em Portugal mesmo, tá? Foi o voo inteiro, ela super tranquila. Quando chegamos aqui em Portugal, nós passamos primeiro pela imigração, depois a gente foi ao gabinete, tá? E eles já estavam esperando a área, não olharam para ela, tá? Ela estava dentro da malinha, ele só olhou de longe, ele não pôs a mão nela, não fez nada. Falou que estava tudo ok, ele emitiu um documento, né? E olhou todos os documentos que a gente mandou no site da Vigiagro, tá? Você vai imprimir depois tudo. Olhou tudo, cobrou a taxa de 34 euros e liberou a gente. Ele falou, olha, tem um jardim ali, vocês já podem tirar ela da malinha, leva ela para fazer um xixi e tá pronto. 2 semanas depois que a gente estava aqui em Portugal, a gente levou ela no veterinário. Não lembro o preço que eu paguei para a consulta dela, mas foi barato, não foi tão caro. Reavaliou todos os documentos da área, tirou uma foto dela, viu se estava tudo bem com ela. E aí eles emitiram um documento que chegou por e-mail depois de uns 3, 4 dias, tá? E esse documento tem os dados da área, tem uma clínica falando que ela está registrada aqui em Portugal, então tá tudo certo com ela. Você tem que deixar todas as vacinas dela em dia, os vermífugos também em dia. Não pode atrasar, tá? Porque depois que você aplicou a vacina de raiva, você já não pode mais atrasar nenhuma vacina dela, tá? Assim que a área chegou aqui em Portugal, foi um caos. Porque ela sentiu muito. Nós chegamos, estava muito quente aqui. E a gente foi para Algarve, estava muito quente também. E a gente percebeu que ela ficava muito cansada, muito ofegante. Eu não sei se foi o calor, se foi porque aqui perto tinha outros animais e ela pegou alguma pulga e carrapato. Por mais que ela tenha tomado remédio e tudo mais de pulga e carrapato, eles picam ela do mesmo jeito, né? E aí ela teve uma irritação na pele muito forte. Ela ficava o tempo todo se coçando, o tempo todo muito vermelha. A gente ficou preocupado se era ração. Até hoje eu não sei falar pra vocês o que foi, tá? Mas eu sei que a gente, com essa preocupação, a gente levou ela para fazer uma tosquia, que é a nossa tosa. A gente tosou o pelo dela todo. Começamos com uma ração nova, que ela detestou. A gente comprou uma ração no mercado, que aí depois falava pra gente que essa ração não era boa, que ela não tem muitos nutrientes, mas a área amou essa ração. A gente pagou uma melhor, mas ela não gostou. Tava comendo à força mesmo. Pra vocês terem noção, a gente pagou 20 euros e 1 quilo de ração e ela não gostou, foi um caos para ela comer. Mas foi, porque foi muito caro, ela ia ter que comer. E era uma ração muito boa, uma ração muito natural, com todos os nutrientes possíveis. E melhorou essa irritação na pele. Então, não sei se foi a tosquia que aliviou. Eu não sei se foi porque o corpinho dela foi acostumando, né? Já tem agora, vamos fazer 3 meses que a gente tá aqui. Ou se foi a mudança da ração. Só sei que ela parou com essa coceira, mas foi 1 mês de muito custo. Ela sentiu muito, para ela foi muito difícil. Mas também foi muito bom, porque a gente morava em um apartamento no Brasil, pequeno. E aqui a gente mora numa casa maior, que tem uma janela que dá para a rua. Então ela fica o dia todo na janela olhando o movimento. E aqui tem muito cachorro, tem muito gato, então ela tem sempre um entretenimento aqui. Onde a gente mora, o pessoal adora cachorro, todo mundo aqui do nosso bairro, né? Aqui em Portugal nós chama bairro. Mas aqui todo mundo gosta dela, então ela passeia sem coleira, porque quase não tem movimento de carro. E tem muita mata aqui em volta, tem muita trilha. Região que eu moro tem trilha. Então eu levo ela para passear nessas trilhas sem coleira, então ela tá muito mais feliz do que ela estava
no Brasil. Então, se você quer trazer o seu cachorro para cá, se organiza antes, porque é um processo demorado. Então, já se prepara bem antes, para que não tenha nenhum imprevisto. Porque imagina se você faz a sorologia e dá uma alteração nesse exame. Então, não deixa para a última hora, vai fazendo com calma, porque aí você consegue se organizar, sai barato, né? Você consegue ir organizando o dinheiro, porque a gente sabe que o euro tá R$6, né? Então tá muito caro. Então vai se organizando aos poucos para você conseguir trazer o seu animalzinho, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. E de novo, esse vídeo é baseado na minha experiência, tá? Na forma que eu trouxe a área para cá. Então, se o seu animal é maior, tem outras regras. Se você tem um laudo do seu animal de saúde com alguma coisa, vai ser diferente também. Se você vai chegar em outro aeroporto, sua experiência pode ser outra, tá? Então é baseado na minha experiência, combinado? Até mais, obrigada, não esqueça de curtir e compartilhar, tá? E deixe seu comentário também. E até a próxima, tchau!